Aplaude a Jesus, irmão. A paz do Senhor Jesus, tome seu assento um minutinho. Queria, nessa noite, uma noite de festa, de alegria, culto de fé. Está conosco aqui o pastor Jair e a missionária Dene Barbosa. Eles estão ali na África, mais propriamente em Guiné-Bissau. E está conosco hoje aqui para trazer a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria convidá-los a se direcionar ao altar. E você aplaude a Jesus pela vida do homem e da mulher de Deus. É motivo de muita alegria tê-los aqui conosco. Eles têm um vídeo para passar, não é isso? Amém. Só que eu falei, deixa eu apresentar primeiro, né? Para depois passar o vídeo, não é assim? Enquanto isso, você estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo homem de Deus e pela mulher de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida do teu filho, da tua filha, que o Senhor, por misericórdia e favor, trouxe a essa casa. Use eles de forma tremenda para poder, meu Deus, desatar aquilo que é profético, aquilo que é missionário, aquilo que é necessário para um rompimento ainda maior nesse lugar e nas suas vidas também. Porque acreditamos que a unção, ela párea e ela também é desenvolvida, Senhor, através da busca, através de pessoas que trazem de forma profética a porção ideal, exata para distribuir com o teu povo. Eu creio que eles dois são canal, são instrumento de bênção do Senhor para essa noite. Em nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus. Então vocês vão passa o vídeo aí, vocês podem ficar lá, depois voltam. Família Barbosa, alcançando as famílias... Família Barbosa, alcançando as famílias guineenses para Cristo. Eles trabalham em Guiné-Bissau, um dos países da África Ocidental. Trabalham com famílias a nível nacional, edificando o corpo de Cristo, através de palestras, conferências e seminários. Ministram o curso para noivos, preparando os casais para uma vida conjugal saudável. E o curso Casados para Sempre, socorrendo as famílias em crise, restaurando relacionamentos, alcançando os que não conhecem a Cristo. Capacitam casais para trabalharem nesta área, preparando-os para liderarem novos grupos. Outra estratégia de evangelismo utilizada são as aulas de ponto cruz para mulheres, o que as ajudam na economia doméstica. Dão assistência pastoral na igreja de Santa Luzia, uma das congregações filha da Igreja Central. Batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois de discipular aqueles que se convertem ao Senhor. Ore, divulgue, se envolva com este projeto. A paz do Senhor. Amém. Quero convidar os meus dois filhos aqui. Essa é a nossa equipe. Daqui começamos. Eu sou Jair de Dene. Eu sou Dene de Jair. Nós somos casados há 19 anos e 2 meses. Nós somos pais para toda a vida de 2 adolescentes. Vitor, com 17 anos. E a Darça com 16 anos. E nós somos Casados para sempre. ou até que a morte Nos separe. ou a volta de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor dos Senhores, ao nosso Deus. E tudo começa aqui. Começou comigo e Dene. O Senhor aprovou o nosso relacionamento. Os nossos pais, as autoridades constituídas por nós, nos abençoaram também. E decidimos avançar. Nos casamos. E o Senhor nos abençoou com 2 flechas, que é responsabilidade
nossa com o Senhor, de prepará-los para ser lançado pelo Senhor. O Vitor, 17 anos. A nossa Daça, a Codê, caçula, com 16 anos. E estamos aqui para falar daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nossas vidas ali em Guiné-Bissau. Agradecemos à igreja, especificamente o casal Gedeon e Elaine. que corajosamente nos convidou para estar aqui nesta noite. Interessante, amados, que conheço a Elaine há muito tempo. Há muito tempo. E graças a Deus que no decorrer desses anos, ela continua me acompanhando em oração. Eu sei que ela é uma intercessora, alguém que conhece muito bem a minha história e agora já com a família. Olha, era antes da família, só de casados já temos 19 anos, isso significa que não foi ontem, né? Que nos conhecemos. E graças a Deus hoje ela é uma só carne com Gideão e nós estamos juntos aqui por causa deles que nos convidaram e dos pastores que aceitaram o convite, a sugestão, né, de nós estarmos aqui, e para a gente é uma alegria muito grande estar nessa casa do Senhor. É gostoso esse ambiente, foi gostoso chegar aqui e ver esse clima. Eu gosto de igrejas que têm esse clima, um clima de família, um clima gostoso, um clima onde demonstra, nota, pelo menos essa foi a minha impressão, de que todos se conhecem, de que todos se dão bem, e isso é muito bom. É uma satisfação enorme estar hoje com minha pequena família, a família Barbosa, aqui juntos para conhecer vocês melhor. Essa é a nossa pequena igreja. Eu vou estar sempre repetindo algumas falas, algumas palavras, para que você possa realmente ser saturado. E você saia daqui nesta noite com um coração agradecido, mas também com posicionamentos para mudar a história de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo, a partir de você. A gente quer saturar você mesmo, com essa pequena igreja, essa família aqui. Tudo começa aqui dentro, pastor. Se eu adoro em casa, na pequena igreja, na grande igreja, não tenho dificuldade para adorar. É algo já que é hábito adorar o Senhor em casa. Se eu honro, amo a minha esposa, se eu cuido dela e os meus filhos percebem isso dia a dia, as autoridades constituídas sobre a vida deles, eles não vão ter dificuldade de honrar, de obedecer a ninguém. Se minha esposa me respeita, me dá honra, sabe ser minha companheira dentro de casa, não vai ter dificuldade quando sair de casa, na igreja, no ambiente, porque ela está acostumada a fazer isso. Ela não força nada. Essa é a mensagem que nós queremos passar para você neste dia, daquilo que nós fazemos ali em Guiné-Bissau. Nós somos uma equipe, todo mundo aqui tem a sua função. Começa comigo, como líder, cabeça, sem intimidade com Deus, jamais eu vou conseguir liderar esta mulher e essa equipe. Porque eu preciso da graça de Deus, da visão de Deus para enxergar o futuro, para dar propósito à minha família. Está ouvindo, homem? Você que é casado, você que quer se casar, sem intimidade com Deus, você jamais terá sucesso na condução de sua família. Mesmo que você tenha conhecimento científico, seja um doutor, mas sem Deus, você não consegue fazer nada. Se essa mulher, ela não tiver intimidade com Deus, e buscar a Deus todos os dias, para ter graça e sabedoria, para edificar a nossa casa, e ser minha companheira, minha ajudadora, sem Deus, ela jamais terá sucesso no seu casamento, na sua família. E se juntos não casar a nossa mente, casar a nossa diferença, casar os nossos valores, casar os nossos propósitos, casar nossas ideias,
casar nossos pensamentos, casar a nossa visão em Cristo, com Cristo. E se a gente não casar o nosso coração, que é a parte mais difícil nos relacionamentos. casar as emoções, casar a alma, é algo muito difícil. Então, se torna fácil se você tiver a mente casada com alguém. Daí se torna fácil casar essa parte mais difícil. Percebeu, noivos, namorados? Nós não casamos embaixo. Nosso casamento começou por cima, pelo alto, por Deus, pela parte espiritual, pela parte do projeto de Deus em unir nossas vidas. A nossa atração não começou por baixo. O que acontece com muitos casais é que eles começam por baixo. Depois de casar embaixo, se torna muito cansado, muito difícil casar no meio e em cima. Porque embaixo já está casado. E esse casamento Deus está me de mostrando baixo, algo. não, mas é Vamos pro lá. lado de cá. É Não, pra aqui que a gente eu deve tenho ir. certeza que Não, Deus me mas mostrou lá. É por isso que muitos casais se separam. Porque eles não casaram suas mentes. Eles não casaram os seus entendimentos e os seus propósitos. Juntaram-se primeiro no corpo e depois tentaram casar as emoções, tentaram casar a mente. Aí o casamento se torna um Cansamento. E muitos não aguentam viver no cansamento, porque pensam, eu estou cansada, eu tenho o direito de ser feliz, eu não estou bem com esse relacionamento. E o homem pensa da mesma forma, vou achar uma outra mulher, vou achar alguém que me complete, vou achar alguém que pense como eu, e resolve abandonar aquela com quem já estava junto. Então, casou a mente, casou o coração, aí a gente casa o corpo. Naturalmente. E temos a mesma visão. O mesmo propósito. Deus está nos mostrando. Vamos por ali, minha esposa. Caminhamos Olha. com Vamos, naturalidade minhas filhas. no mesmo Vamos. caminho. Aleluia. Vai chegar o dia que o nosso primogênito, Vitor, ele vai ter que sair. Tem que romper. Uma coisa que aconteceu conosco é que, como ele falou, tudo começou conosco, nós dois. Depois que nos casamos, Deus nos abençoou com o Vitor. Quando o Vitor chegou, nós colocamos Vitor no lugar dele. Ele não ficou no nosso meio. Em nenhum momento, nem mesmo quando voltou da maternidade. Ele já voltou da maternidade para o quarto dele. Sempre nós dois juntos. Ele na frente e a gente orientando, Ensinando, mostrando. orientando. Ah, Como flechas na mão do valente. Preparando todas as coisas, ensinando com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com o nosso choro, disciplinando, estabelecendo limites. e depois, logo depois, E veio a o nossa Senhor- segunda filha, a nossa Codê, a caçula. Por isso que eles têm idades tão próximas, 17 e 16. Não demorou muito. Chegou a nossa caçula. E com ela foi do mesmo jeito. Os casais que colocam os filhos no meio, sabe o que acontece? À medida que os filhos vão ficando no meio, o casal vai ficando cada vez mais Minha mulher! distante. Não Minha posso amada! Não, meu filho está em primeiro lugar. Agora você Não, minha filha. aqui é assim, filho macho é da mamãe e filha fêmea é do papai? Não, os dois são nossos. São nossos marido? filhos. O Senhor nos deu, os dois são nossos. E eles sempre no lugar deles e a gente no nosso lugar. Hoje está chegando o dia. Vitor completou 17 anos, terminou o liceu, o 2º grau, e no próximo ano ele já vai voar. Então, ele foi preparado para isso. Vitor, meu filho, chegou a hora. Eu te abençoo. Vá em paz. Siga o caminho, meu filho. Vamos com você até o caminho. Daqui tá bom. Vitor, cuidado.
não te esqueças que logo em cima tem uma televisão, você pode bater a cabeça. Cuidado com os degraus, tem um ressalto aí. Deus te abençoe. Vá em paz, meu filho. Vá com Deus, meu filho. Pode ir. Vitor. Aleluias. Meu filho, você lembra no dia 20 de março de 2018 que você se comprometeu? Você lembra? O que foi que você comprometeu conosco? Eu afirmei que a minha primeira namorada eu iria primeiramente contar a vocês. Depois de perguntar a Deus e saber da vontade dele, as primeiras pessoas que iriam saber seriam vocês. Meu filho, não se esquece. Sexo antes do casamento é pecado. Guarde isso no seu coração. Se você quiser agradar o Senhor, se guarde. No dia do Senhor, na hora do Senhor. Assim como Deus me deu a sua mãe, Deus vai te dar a sua companheira. Deus te abençoe. Vá em paz. Aleluias. Aleluias. Vitor, não esqueça do que foi ensinado em casa, filho. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Olhe sempre para frente e se baseie na palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu filho. Aleluias. Não vai demorar muito. Nossa caçula. Vai chegar também a vez da Daça. Vai ser a hora da Daça deixar o lar. Como dói, como deve doer, não é? O coração de uma mãe, de um pai, quando os filhos deixam a casa. Mas nós sabemos que durante todo esse tempo, preparamos eles para este momento. Chegou a hora. Então, eles irão com a nossa bênção. Vai, filha. Deus irá com você. Adassa, cuidado com a televisão. Vai bater na sua cabeça. Cuidado com os degraus. Os pais são repetitivos. É o amor, o cuidado. Quantas vezes foi necessária repetir, repitam. Não se cansem. 1, 2, 3, até chegar o momento que eles vão conceber, vão processar e vão atender. Nunca descanse de estar sempre presente na vida dos seus filhos, enquanto você, pai, você, mãe, você pode. Vai, minha filha. Deus te abençoe. Adassa, minha princesa, nossa princesa. Você lembra o que você se comprometeu no dia 20 de março de 2018? O que você ganhou? Um anel em forma de aliança. Significa o quê? Que eu irei me guardar meu coração e meus pensamentos. E no dia que chegar o prometido de Deus para mim, vocês serão as primeiras pessoas a saber. Minha filha, como pai eu te abençoo. Nós temos certeza do que nós demos a você dentro de casa. Como pai, muitas das vezes proibi muitas coisas e vou continuar proibindo, porque nós sabemos o que é melhor para você. Não se esqueça, minha filha, sexo antes do casamento é pecado. Você não tem que dar prova de amor para ninguém. Se guarde e confie em Deus. Olhe somente para Jesus, autor e consumador da sua fé. A sua mente vai ser diferente a cada dia que você tiver e guardar intimidade com Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz. Adassa, quero te fazer lembrar uma coisa, filha. Nós mulheres temos um ponto fraco. E o nosso ponto fraco está aqui. Cuidado. Cuidado com essas conversinhas moles. Cuidado com palavras que você saberá que não passarão apenas de palavras. Guarde o seu ouvido, guarde o seu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Deus te abençoe, minha filha. Queridos, esse é o nosso trabalho lá em Guiné-Bissau. Primeiramente, trabalhamos com aquilo que nós vivemos. E aos poucos, sem pressa,
Deus tem nos abençoado. Por isso nós estamos aqui nesta noite, para compartilhar um pouco do país e da vida que nós vivemos. Guiné-Bissau. A paz, igreja. Eu e a Daça fomos responsabilizados de trazer um pouco da visão de Guiné-Bissau para vocês terem mais ou menos uma ideia como é que funcionam as coisas lá. Depois eles vão dar o testemunho. Bom, como vocês já sabem, eu sou a Daça e ele é o Vitor, e nós somos considerados FMs, que se chama Filhos de Missionários. E continue orando pra gente, porque é difícil, mas eu não gostaria de mudar. Eu agradeço a Deus todos os dias por nascer como filha de missionários. Como vocês viram no vídeo, Guiné-Bissau está situada bem na costa do continente africano. Ela faz fronteira com 2 países, Senegal e Guiné-Conakry. E é bem pequeno, é bem menor que o estado de Sergipe. E é muito forte o islamismo em Guiné-Bissau. O islamismo está basicamente, a metade da população é islã e se agrava muito mais no interior do país. A segunda religião que predomina também é o animismo, que é a cultura onde eles adoram objetos inanimados. E, em terceiro lugar, que é muito baixo também, é o evangelismo, né? Que envolve 3% da nossa população. Então, continue orando por nós. A questão da pandemia, que foi algo recente, começou em 2019, no final de 2019, lá na China, e todos os funcionamentos, lugares públicos, só começou a se fechar no final de março do ano 2020. E, graças a Deus, não se agravou, não foi muito forte. Deus tem protegido o continente africano. Até antes mesmo de a gente viajar, durante 1 ano e alguns meses, só tivemos 76 óbitos. E foi um milagre de Deus. Só recentemente, depois que a gente chegou aqui, que a questão tem se agravado por um novo tipo de vírus chegar lá. Mas creio eu de que ainda Deus está protegendo o nosso país. Bom, eu só queria também avisar que Guiné-Bissau, apesar de ser pequeno, eles têm 27 etnias, que no caso seria 27 raças, 27 grupos diferentes de pessoas, né? Então, temos Balanta, temos Saraculê, temos Fula, temos Mandiaco, temos Pepé. Isso tudo é uma etnia diferente. E cada etnia tem o seu dialeto, então, que eles mesmos se entendem. Mas, em geral, todo mundo, posso dizer que 90% da população fala a língua comercial, que é o crioulo, que é a língua que todo mundo entende, que seria mais ou menos o português mal falado. Na tentativa, quando os portugueses colonizaram o Guiné-Bissau, a tentativa dos nativos tentarem falar o português, eles acabaram criando o crioulo, que é a língua comercial. Mas a língua oficial do país é o português, porque foi colonizado por Portugal, né? O sistema governamental de Guiné-Bissau é parlamentar. Que, como é que é isso? O presidente de lá se baseia mais ou menos nas decisões do parlamento. É uma coisa mais ou menos diferente, mas é o que é lá, né? O clima lá é diferente daqui. Lá a gente só tem 2. Lá temos o tempo de chuva e o tempo da seca. O tempo de chuva só chove. De dia, de tarde, de noite, chove o tempo todo. O tempo da seca não chove em momento algum. E é um calor que... Mas depois de um tempo você acostuma. É muito bom, muito gostoso estar lá. E também temos uma situação que existe lá, que é o fanado, que é praticamente, como a Daça falou, o animismo, né? O animismo, que é a religião em que eles ficam adorando seres inanimados e eles têm os irãs como deuses, né? Eles, em certa época do ano, eles chamam jovens, crianças, adolescentes, para no meio do mato, assim, eles ficam no máximo 1 mês, que é uma espécie de cerimônia para a passagem da juventude para a fase adulta, ou a fase de ser criança para ser um adolescente, um jovem, né?
é uma passação, né? Então, é um caso muito sério, sim, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles ficam lá e ficam um mês no meio do mato, sem os pais, só dependendo mesmo das pessoas que ficam tomando conta deles. Então, é uma situação muito difícil, por isso é mais um motivo, né, de oração que pedimos para vocês orarem constantemente para aquele país. Precisa bastante da vossa oração, mas Deus tem feito grandes trabalhos lá e agradecemos a cada um de vocês que tem intercedido por nós. Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Adassa. Deus continue abençoando vocês. Graças a Deus, nossos filhos eles estão bem entrosados, bem aculturados lá em Guiné-Bissau. Eles estão mais acostumados lá em Guiné do que aqui. Aqui eles vêm, ficam vislumbrados alguns dias depois. Papai, estou com vontade de voltar para Guiné-Bissau. Então, assim, vamos falar, minha filha, sobre o que Deus tem feito lá em Guiné. Interessante, amados, que esse paísinho, como a menina disse, né, quase do tamanho do estado de Sergipe. Imagine um país do tamanho do estado de Sergipe. Nossa Guiné está entre um dos 5 países mais pobres do mundo, mas é um lugar tão abençoado. E Deus, Ele nos chamou para trabalhar em Guiné-Bissau. Ainda essa semana, no meio das consultas, em um dos meus exames, o médico perguntou, mas aqui diz que você só voltou aqui, aí ele viu, eu disse, há 3 anos. Ele, por que tanto tempo? Eu disse, porque eu moro em Guiné. Aí ele, o que é que fez uma pessoa deixar Salvador e ir para Guiné? A vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluias! Mesmo que seja dentro do buraco do tatu, se for a vontade de Deus, é o lugar para tu estar, não é não? Oh, glória a Deus, eu me emociono quando eu falo em Guiné, porque eu creio, sinceramente, que Deus me colocou lá em Guiné e que é a vontade dele que a gente esteja em Guiné. Vai fazer 32 anos em janeiro que eu coloquei a planta dos meus pés em Guiné-Bissau. Então, no decorrer desses anos, muitas coisas aconteceram, mas nós estamos aqui para dar testemunho do que Deus tem feito nesses últimos tempos. Nesses últimos 2 anos em especial, que foram esses 2 anos que mudou a história do mundo, né? Os planos de muitas pessoas foram por água abaixo, foram para a gaveta. A situação mudou, não só aqui, como no mundo inteiro. Mas graças a Deus, amados, que lá em Guiné-Bissau, como a Dassa disse, nós vimos literalmente a mão de Deus estendida sobre aquela nação. Imagine que a OMS, quando surgiu aquele negócio, todo mundo ia ficar lockdown, todo mundo ia ter que usar máscara, a OMS declarou, coitado da África, o que é que não vai acontecer com a África? E nós não podemos responder por toda a África, mas vamos responder pelo que conhecemos, Guiné-Bissau. Aquele lugarzinho pequenininho ali debaixo do Senegal, Deus estendeu as mãos. Em 1 ano e 5 meses de coronavírus, apenas 76 mortos até a nossa saída de Guiné no dia 13 desse mês. Amém? Imagine, glória a Deus. Nós também fomos acometidos e, graças a Deus, todos 4 passaram pela fase, saímos bem, não tivemos sequelas e aqui estamos para contar o que Deus fez durante esse tempo. Durante nosso testemunho, a gente vai fazer alguns comentários de alguns versículos da Bíblia. Então, eu peço que você esteja atento para ver onde você se encaixa e no que Deus está falando para cada um de nós. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 4. Atos dos Apóstolos 15, capítulo 15, versículo 4. Pode ficar sentado mesmo. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Sem entrar aqui na parte exegética do versículo, do texto, apenas fazendo um breve relato daquilo que o Senhor tem feito em nós,
e através de nossas vidas ali em Guiné-Bissau. Quando nós chegamos ali casados, a princípio, Denis já estava lá quando eu a conheci, no ano de 2000. Na época, eu era funcionário da Petrobras e eu fui doar as minhas férias em Guiné-Bissau. Nesse doar as minhas férias em Guiné-Bissau, Deus abriu os meus olhos, porque eu sempre quis me casar, pastor. Só que não encontrava ainda a minha Rebeca, a minha companheira. E eu a conheci lá em Guiné-Bissau. Mas antes de conhecê-la, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da situação cultural, política, social do país. O meu chamado não aconteceu no Brasil, aconteceu em Guiné-Bissau. E eu fiquei completamente transformado e voltei, depois de 45 dias, eu voltei para o Brasil completamente transformado e querendo largar tudo, mas Deus me deu uma palavra e disse: Jair, espere. Entre o chamado e a chegada no campo, tem chamado o tempo de preparo. Eu sei que tem um chamado, tá? E esse tempo de preparo foi um tempo do Senhor na minha vida. E nós conversamos, oramos. Só um outro dia para a gente entrar em detalhes, que é muito longo. Eu quero respeitar o horário, né? Honrar o horário da igreja. E nós, no dia 6 de julho de 2002, nós nos casamos e ficamos mais 4 anos aqui no Brasil. Foi o tempo que eu pedi demissão. A empresa não queria me liberar, mas foi um processo de 3 anos, 4 anos. Assistência social, direção, você está com problema, está maluco? Não. Eu estou apenas querendo aceitar o chamado do Senhor na minha vida. Foi muito difícil, fui chamado de louco, um monte de adjetivos, mas eu sabia quem me chamou e o propósito dele. E pronto, 2006, o pedido de demissão da companhia, e agora fomos para a nossa igreja, nos aprovou, fomos fazer o treinamento da UEC, e lá nós seguimos para a Inglaterra, fazer 1 ano de inglês, porque a missão exigia isso. De lá nós fomos diretamente para Guiné-Bissau. Eu digo que a Inglaterra, para mim, foi um pré-campo. Chegando em Guiné-Bissau, casados, com 2 filhos, foi um tempo de adaptação, mas também um tempo de aprendizado da cultura, da língua, do modo vivente daquele país. 1 ano de molho. Você pensa que você vai chegar no campo, vai logo pregar o Evangelho? Enquanto você não conhece a cultura, não aprende a língua, e entender como o povo vê Deus para que você seja mais eficaz. 1 ano, pastor. E eu vou querendo pregar. Mas hoje eu entendo porque Deus me fez esperar 1 ano. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós falamos bem o crioulo, conhecemos a cultura e temos acesso a todas as regiões do país, graças a Deus. E aí, casados, nós começamos o projeto que o Senhor colocou em nossos corações é alcançar as famílias guineenses para Cristo. Agora, imagina só, um país poligâmico, onde o homem pode ter, o animista, várias mulheres, tá? O animista, várias mulheres. O muçulmano, ele pode ter até 4 mulheres oficiais, fora as concubinas, mas oficiais 4. E agora a gente vai trabalhar com família, falar dos princípios, que é um homem e uma mulher. Aqui no Brasil também é assim, né? Um homem e uma mulher? É assim no Brasil, é? Sério? Tá bom. E aí, de repente, quando nós lançamos a proposta, o desafio do Senhor, disseram, isso aqui é impossível. Eu não disse nada. O crente que sabe do chamado e da convicção que ele tem momentos que ele não tem que dar resposta nenhuma, deixa Deus falar por você. Nos calamos, digo, Deni, cala, vamos orar. E começamos o trabalho em nosso quintal, no Djemberém. Um casal de cada vez, conversando ali, conversando acolá, falando dos princípios do homem e da mulher, da responsabilidade desse homem que tem de amar sua mulher, aquele muitas vezes amor sacrificial, dessa mulher respeitar esse homem, honrar esse homem. E aos poucos Deus foi abrindo as portas, palestra aqui, palestra ali, fomos convidados para ministrar no seminário lá, e Deus foi abrindo as portas.
E graças a Deus, esse ministério Casados para Sempre é uma realidade em Guiné-Bissau. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem abençoado. Hoje você já vê um homem pegar na mão da sua mulher. Era mais fácil, pastor, pegar na mão, sabe de quem? De outro homem, pegar na mão assim, e sair andando assim, ó, vamos andando, e assim na rua, com os dedos assim, cruzados, porque esse é o normal lá em Guiné-Bissau. Isso é normal, um homem com outro homem, mas lá não tem homossexualismo. Não tem? Não. Ama assim, e do amigo fica assim, ó, fica assim, pastor, de cócora, fica aí de cócora, vai, abaixa, de cócora, assim, abaixa, chega aqui, ó, e fica assim. Mas isso é símbolo de amizade. Aleluia. E eu, baiano, cheio de... Quando o cara pegou nas minhas mãos, eu comecei a suar frio. Mas era Deus me mostrando um povo que não era meu para se tornar dele. Aleluia! Deus me quebrando. Aleluia! Abrindo mão do meu eu. Quebra de paradigmas. Para que o evangelho fosse apresentado àquele povo, abrindo portas. Se você passar por uma pessoa, não der bom dia, não der mantenhas, ele te olha como uma pessoa indigna. Você tem que dar mantenhas, saudações para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. E como está? Como de vida? Ele pergunta tudo sobre a sua família. E você tem que perguntar agora tudo sobre a minha família. Tem que parar um tempo. E Deus trabalhando. Continue, minha esposa. Interessante, amados, como Deus trabalha, não é? E para ele foi essa dificuldade a princípio, mas olha, depois eu vi o que Deus fez. Deus fez tanta coisa que, de repente, ele hoje fala melhor crioulo do que eu e se dá muito bem com o povo. Parece uma pessoa nata, uma pessoa nascida e criada lá em Guiné. Deus faz coisas tremendas. E o que eu achei muito lindo é essa facilidade que ele tem de, além de se comunicar, de ganhar, de atrair a atenção das pessoas. Sabíamos que nosso ministério como casal ia ser um tanto... Muitas pessoas disseram, vocês não vão conseguir, como ele falou, não é? Em um país onde um homem tem muitas mulheres, onde... Quer ver um caso que é normal lá em Guiné. Se tiver um casal brigando e você for defender a mulher, ela vai parar e vai dizer, pare, não impeçam o meu homem de demonstrar o amor que ele tem por mim. Pensa. Pastor, mas isso é lá, não é? Aqui não tem isso, não. Os homens daqui não batem nas mulheres. Bate? Aqui bate, é? Então, sabíamos que nós íamos ter várias dificuldades com relação a vários aspectos culturais do povo. Mas uma coisa que eu acho linda é a maneira como Deus tem nos usado com esse ministério e tem sido algo que atrai as pessoas. As pessoas são atraídas e cativadas. E com isso, elas vão para o curso. E no curso, tanto de noivos quanto de casais, nós vemos durante 2 e 3 meses o Senhor operar milagres, o Senhor transformar vidas. Imagine um homem que antigamente dava prova de amor batendo na sua mulher. Nos dias de hoje, ele dentro de casa ajudando as mulheres no trabalho doméstico. Meu Deus, o que é isso? As vizinhas acham ruim, brigam com a mulher. Mas como? Olha só o exemplo, olha como é a questão da mentalidade. Um homem que já foi processado, já foi tocado pelo Senhor,
Perdoe, irmãos, perdão, esqueci de desligar o celular. Ai, assistente, por favor. E aí o que acontece? Imagine um homem que já foi trabalhado pelo Senhor, já fez o curso, já entendeu que o homem deve amar a sua esposa e deve poupar a sua esposa. Então esse homem que antigamente batia, ele passa a fazer até trabalhos domésticos. A vizinhança acha ruim. Quem não é crente, ou até mesmo os crentes que ainda não passaram pelo curso, eles não percebem o que acontece e ficam achando ruim com a dona. Mas como você vai deixar seu marido esfregar caçarola? Esfregar caçarola é qualquer tipo de lavagem de pratos. Ou então, como que você vai deixar seu marido carregar a criança? Agora imagine, um homem andando de mãos abanando, a mulher com um bebê nas costas amarrado, outro no braço, outro segurando no vestido e ainda com bolsa do lado, e o marido sem direito a levar nada. O direito dele é não carregar nada. Então, esse homem, depois de processado, ele já toma aquela criança de braço, já carrega e carrega a bolsa. Ai, meu Deus do céu, um homem vendo outro homem carregando a bolsa, e diz assim, não, só deve ter passado no curso Casados para Sempre. Ai, louvado seja Deus. Irmãos, lá em Guiné-Bissau, nós utilizamos as ferramentas do Casados para Sempre. Curso de casados e curso de noivos. Educação para filhos, não encaixamos ainda. Estamos preparando um momento para que isso aconteça. Tá? Então, eu quero ler um versículo aqui de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. 12, 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que os amaldiçoarem. E por meio de você, é você, tá? Que eu estou falando. Não é Abraão agora, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio de você e de mim, de nós. A gente não, muitas das vezes, nós não percebemos a responsabilidade que nós temos como igreja de divulgar o Evangelho, de apresentar Jesus Cristo a partir de nossa casa. E nesse tempo de pandemia, de certa forma, Deus está nos colocando no estreito, para que a gente possa trabalhar Cristo, invocar Deus a partir de minha casa, de onde eu moro. Essa é uma responsabilidade que começa no tempo de noivados. Nós usamos algumas ferramentas, curso de noivos, que é o AN, 2 meses, lá ninguém casa, na nossa igreja, na nossa igreja lá em Guiné, tá? E nas igrejas onde o trabalho com o Casados para Sempre tem chegado, os pastores nacionais já estão também colocando essa condição. Ninguém se casa enquanto não tomar o curso de noivos. Você se prepara para entrar na faculdade, vai tomar um cursinho, vai se preparar para a vida, para ter uma formação científica, técnica, mas ninguém se prepara para entrar no casamento. Vale a pena ter tudo e perder a mulher? E perder o marido? E perder os filhos? 2 meses, nós descascamos tanto o rapaz quanto a menina, trabalhando princípios da Bíblia para entrar no casamento. É muito sério. Interessante, amados, que nós não somos muito bons, assim, nesse negócio de mídia, informática, fazer vídeo. Deus queira que as nossas flechas se preparem bem para isso, porque os pais aqui são bem fracos nesta área. E aí começou a pandemia, e com a pandemia foi proibido ter ajuntamento, não é? E o que aconteceu? Aconteceu que surgiram alguns casais para nós fazermos cursos de noivos, através do Zoom. Então, tivemos que baixar o aplicativo e entrar no Zoom, e veja só, aconteceu de que o nosso primeiro curso para noivos envolveu 6 países. Irmãos, no dia que começou o curso, que eu comecei a fazer os registros dos casais
que eu percebi a dimensão do que estava acontecendo foi exatamente nesses dias aí, na sala da nossa casa. Argentina, Brasil, Senegal, Portugal, Portugal, França. Imagine 6 casais conectados através do curso de noivos em lugares diferentes. Aí você pergunta, mas como? Falou francês, falou espanhol e falou português e crioulo. Olha aí que coisa linda. Quem é que faz isso? Deus. Deus. Aí, na pandemia também, graças a Deus, nós não paramos. Aconteceu a formatura do Casados para Sempre. Normalmente, nós reuníamos 7, 8 turmas, né, para ter a formatura. Por conta da pandemia, Deus nos deu uma estratégia de desmembrar. Então, fizemos formaturas por regiões. Então, aí a região de Antula Par, Antula Bono e Bissau, esses casais que se formaram. Fizemos formatura na região leste, na região norte, que foi Canchungo. Então, nós dividimos em Acra. Aí já é a formatura aí é dos noivos. Dos noivos, aí são os noivos. Assim que Deus tem nos direcionado, porque por conta da proibição do ajuntamento, nós tivemos que desmembrar, porque as formaturas, normalmente, os convidados, cada casal tem direito a dois casais, né, Cada casal, 2 casais de convidados. Então, normalmente, o local enche. Então, para que o governo não viesse até nós criar problema, a gente desmembrou, fizemos por região. Para vocês perceberem o quanto Deus tem trabalhado nessa pandemia. Se não tivesse a pandemia, nós estaríamos todos juntos. Então, como desmembramos, realizamos 5 formaturas. Agora, nós, a princípio, achamos assim, vai ser tão triste, ao invés daquela quantidade de gente como costumamos fazer. Mas, amados, o Senhor nos surpreendeu. Esse desmembramento multiplicou, porque, ao invés de ser todo mundo concentrado em um lugar só, nós fizemos na igreja onde haviam os grupos. Então, a propagação foi muito maior. E a divulgação do curso também foi bem maior. Muitas pessoas ouviram os testemunhos. Então, algo que a gente pensou que ia ser ruim, foi muito melhor do que a gente podia imaginar. Deus é tremendo. Na nossa igreja, por conta dessa pandemia também, nós reunimos a liderança e dividimos agora em 2, não temos mais um culto aos domingos pela manhã, só domingo pela manhã. À noite não tem por conta da energia. Guiné-Bissau não tem energia oriunda de hidroelétricas ou de termoelétricas, não. São geradores, são um conjunto de 8 geradores, se não me falha a memória, que ilumina somente a capital Bissau. Volta aí na foto anterior, por favor. Essa é a foto da Igreja Evangélica Central, a igreja onde nós congregamos, né? E aqui é o nosso tanque batismal. Estão vendo, né? E fica no púlpito. Então, no momento que é o batismo, então a câmera fica filmando, fazendo a filmagem para quem esteja sentado lá atrás possa ver. E durante o término, quando termina, tem uma tampa e põe-se um tapete e assim acontece. Isso é na nossa igreja, na Igreja Evangélica Central. A cada 3 meses acontece o batismo, porque nós temos o discipulamento, que os candidatos eles vão tomar esse discipulamento durante 3 meses, onde nós trabalhamos, isso aí para os irmãos, os novos convertidos, onde nós trabalhamos os princípios, conhecendo Deus, conhecendo a salvação, pecado, e assim, depois de 3 meses, aqueles candidatos que estão em condições, a gente realiza o batismo. Próximo. Uma vez por ano, no mês de maio, acontece a Assembleia Nacional da Igreja Evangélica da Guiné-Bissau. Nesse evento, apenas pastores, missionários e delegados da igreja que participam, onde a gente vai decidir a vida da igreja evangélica no país de Guiné-Bissau. E pela bondade e misericórdia do Senhor, eu faço parte como um dos pastores desse ministério, e na nossa igreja, que hoje é um ministério, eu faço parte do conselho pastoral, onde nós decidimos a vida da igreja, as decisões. São 5, 6 pastores que decidem a vida da igreja. Essa é a bondade de Deus, né? Como nacional, isso é a bondade e a misericórdia do Senhor. Seminário para líderes.
Nessa pandemia, a igreja de Plaque 1 convidou a gente, as portas fechadas, é lógico, para a gente fazer um seminário só para líderes. E foi um tempo, uma semana, foi um tempo do Senhor, foi quando o Dene descobriu que estava com Covid. Foi exatamente no final desse seminário, acabando o seminário, e eu só tinha vontade de deitar. Pedi permissão aos irmãos para que me permitisse deitar no banco, porque eu não aguentava ficar sentada. Deitei-me no banco, meu esposo finalizou, fomos direto para o hospital, e lá no hospital deu positivo. E graças a Deus, nenhum deles tiveram. Aí pergunta-se de onde foi que eu peguei esse Covid, eu não sei. Só sei que deu positivo para mim e ele não estava sentindo nada. Aí disseram, não, mas se o seu esposo dela tem que fazer também. Aí ele obrigatoriamente fez. No dia seguinte, ele começou a sentir. Por fim, os dois nós tivemos, e uma semana depois as crianças também tiveram. Mas pode passar. Irmãos, em Guiné-Bissau acontecem coisas que, às vezes, a gente fica muito surpreso. Na nossa igreja, tem alguns membros que eles fazem parte da liderança do país. Nessa foto aí, esse senhor aqui, o nosso irmão Fernando Gomes, ele é o procurador-geral da República. E nós fomos na sala dele, que ele nos chamou na procuradoria, para a gente fazer uma oração para ele, abençoando ele. No momento que ele tomou Eu vou posse, tirar o microfone, porque eu sei que está sendo online, e de repente algumas falas nossas podem chegar onde nós não gostaríamos. O que acontece em Guiné-Bissau? Na questão da política, né? Cada sala, quando um desses homens ele é escolhido para assumir, como a maioria não tem Jesus, não conhece Jesus, ele chega nessa sala, se você vê o piso aí, o piso está cheio de... parece um mosaico. Parece um mosaico. O que é isso? É que quando ele chega lá naquela sala, por conta do animismo, da feitiçaria, ele vai escavar ali e vai tirar e vai colocar um tipo de pirâmide de proteção naquela sala. Vai fazer uma cerimônia específica. Vai chamar, entre aspas, um pai santo, alguém que vai lá fazer aquela cerimônia, vai matar vaca, vai matar um monte de coisas para ele ter a proteção dele. Então, normalmente, nesse caso, o nosso irmão, ele convidou a gente, a liderança da igreja, o conselho pastoral, para poder fazer uma oração, interceder por ele, para que dê ele graça e sabedoria. Então, o próximo... uma outra novidade, minha mulher fale. Amados, durante 5 anos a igreja estava lutando, querendo ter uma rádio, comprava uma peça, outra, nada, a coisa não acontecia. Em plena pandemia, um asiático esteve lá e viu o projeto da rádio que estava engavetado, caminhando durante 5 anos. Deus tocou no coração daquele homem, ele liberou $17 mil para avançar naquilo que faltava. Imagine, em plena pandemia, surgiu a Rádio Vida. Aleluia! Deus é lindo. E vejam só o que é que acontece. Quando inauguraram, ainda não teve a inauguração oficial, mas já começou a funcionar a Rádio Vida, nós fomos convidados a começar a rádio com um programa voltado à família. Então, foi mês de março. Durante o mês de março, nós estávamos lá das 20 às 21 horas falando para as famílias. Agora, veja que bênção, no país onde a maioria é muçulmana, a outra metade animista, através das rádios. Lá a rádio funciona muito mais do que televisão, porque todo mundo lá tem rádio. Então, o alcance lá maior ainda é através da rádio. Nós estávamos falando para as famílias. Eles não vão à igreja, os muçulmanos não vão à igreja, mas eles estavam escutando a palavra em casa. Aleluia, é lindo como Deus faz, né? E o que eu achei muito interessante é que, ao sairmos, recebemos uma intimação. Ao retornarmos para Guiné, vamos iniciar fixamente, porque ali foi um pontapé de saída. Aí começaram a surgir outros programas. Vamos ter um horário voltado à família nessa Rádio Vida. Uma rádio evangélica. Ore por essa rádio, porque esse tempo é tempo de chuva.
Então, um raio atingiu um dos equipamentos e queimou uma fonte. E essa fonte não tem em Guiné-Bissau, só Portugal ou França. Ore para que Deus dê ao pessoal da rádio condições de comprar essa peça. Irmãos, eu fiz questão de colocar essa foto aí. Esse rapaz aqui, Fernando e Segunda, eles são nossos afilhados, nós somos padrinhos de casamento deles. E em 2011 eles se casaram. Casaram em 2010. 2010 se casaram. Outra coisa, quando você apadrinha um casamento, você é responsável por tudo e por tudo daquele casamento. Todo mundo vai esperar forte, em você. Então, não se atreva a aceitar. Quero ser padrinho. Padrinho lá, ser responsável por tudo. A responsabilidade é grande. Mas também, em caso de qualquer problema, não vai chamar o pastor da igreja, vai chamar os padrinhos. Padrinhos que resolve tudo. Padrinho resolve tudo. Tem até mais autoridade do que os pais. Deixa eu contar só uma breve história verídica. Eu, quando solteira, sempre gostei de casamento, decoração, sempre amei essas folias. Então, muitas pessoas, quem vai viver? E eu aceitava. Hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu não aceitaria sendo solteira em Guiné-Bissau, dentro do contexto de Guiné-Bissau. Mas eu fui madrinha de vários casamentos, porque elas gostavam de ver como eu me dedicava, e alguém para dedicar por ela, era tudo que elas queriam, e eu, que gostava disso, fui madrinha de um casamento. 3 anos depois, infelizmente, a minha filhada morreu de acidente. Estava em casa quando soube da notícia que ela e o marido haviam sofrido um acidente, que ela faleceu no momento. No momento da notícia, bateu aquele desespero. Aí, de imediato, fui à casa da mãe e, ao chegar lá, uma multidão, a mãe só gritou, amém, chegou, a madrinha chegou. E eu fiquei assustada, porque toda aquela ênfase na madrinha. Aí ela chegou para mim e disse, madrinha, aqui a toalha, aqui o sabonete, a boca na lava corpo de minda. Ou seja... Você que vai lavar o corpo do defunto. Irmãos, eu nunca tinha tocado num defunto. Nem sequer gostava de olhar para a cara de um defunto. Olha, foi difícil. Olha, a minha felicidade foi que eu estava recebendo a visita de uma amiga que foi me visitar, e ela é enfermeira. E quando ela estava do meu lado, que ela viu que eu quase perdi as forças, ela, o que se passa? Eu disse, ela me deu essa toalha, esse sabonete, e disse que a defunta está lá, e que é para eu dar banho nela. Aí a minha amiga disse, não se preocupe, eu vou com você e eu dou. Mas aí eu disse, mas como? Porque eles costumam ficar tudo junto. Aí ela disse, não se preocupe, eu vou pedir que todo mundo saia. E foi isso que ela fez. Entrou comigo no quarto, pediu que todo mundo saísse, trancou a porta, e ela que lavou o defunto. Para você ver o grau de responsabilidade que é ser madrinha de casamento. Então, esse casal, eles casaram em 2010, mas uma das coisas que mais separam os casais de Guiné-Bissau isso é estudo de caso que nós fizemos lá, é a interferência da família. Não é a traição, não é o dinheiro, mas é a interferência da família. É muito forte lá em Guiné-Bissau, porque a família é muito forte. Quando o homem casa com uma mulher, a família do homem entende que a mulher veio para tomar o dinheiro da família. Aqui é diferente. E interessante que esse homem, quando ele casa, a recomendação, trabalhando nos princípios da Bíblia, que vocês conhecem muito bem, um dos princípios é a questão quando você se casar, Gênesis 2, 24 e 25. É o quê? Não ouvi. E deixará homem e unir-se-á com sua tia. Unir-se-á com quem? Com seu filho. Unir-se-á com sua mãe. E os dois, o quê? Ele vai se unir com quem? Com a sua possessivo, minha mulher. E eles dois serão uma.
Então não tem ninguém no nosso meio. 10 minutos, não é isso? Então, ele se casou e foi morar perto da família dele. Nessa etnia, quando ele se casa, o irmão dele, os irmãos dele, têm todo o direito na casa de fazer o que quer. E a mulher não pode falar? Se ela falar... Então, por conta de ela foi enfrentar o irmão, o marido deu uma surra, botou ela para fora de casa, e nós recebemos a ligação, estávamos aqui no Brasil, recebemos a ligação, tentaram fazer de tudo, separou, nunca, 10 anos separado. 10 anos. Aí, por bondade e misericórdia do Senhor, convicção do chamado do Senhor, eles vieram conversar, ele veio conversar com a gente, ela veio também, eu disse, olha, todo mundo disse para você largar ele. Eu disse, o que é que Deus diz no seu coração? O que é que Deus diz no seu coração? Segundo a palavra, ele é seu marido. Espere. Descanse e confie no Senhor. Ele não queria conta, querendo buscar outro. Se afastou da igreja e vinha conversar comigo, eu não dava atenção a ele. Eu não. Você sabe qual é o meu pensamento? Não existe segundo casamento. E assim foi, e assim foi. E, minha padrinho, mexe papel com bó. Ah, meu padrinho, quero conversar contigo. Vamos conversar. Eu estou disposto a retornar ao meu casamento. Está disposto? Espera aí. Está disposto? Então, tem um princípio para você votar. Você vai ter que pedir perdão à família dela, aos tios dela, à liderança da igreja que você votou com respeito. Está disposto? Estou disposto. Vamos lá, eu fui com ele. Eu vou estar com você. Ele pediu perdão a todo mundo. Pediu perdão à esposa. E agora vamos fazer renovação dos votos. Porque quebraram os votos. Não se volta assim à toa. O voto quebrado tem que ser renovado. Restaurado. Obrigado, professora Dene. E graças a Deus, Augusto e Segunda estão vivendo como se fosse lua de mel. Aleluia. Amém. Aí, por bondade e misericórdia do Senhor, tive a oportunidade de batizar a minha filha Daça, batizamos o Vitor também, batizamos aí a Daça. A Daça e Vitor já têm compromisso com o Senhor, eles já sabem quem é Deus e o que é que eles têm que fazer. Se errar, conscientemente, ele sabe que está errado, ele sabe o que fazer, se arrepender e buscar ao Senhor. Meus queridos, a próxima. Acabou, né? Finish. Aí a minha esposa passeando de charrete na cidade de Gabu. Irmãos, Guiné-Bissau, as estradas, elas são assim, tá? A maioria das estradas, ela é assim. Para a gente isso já é normal, mas Deus tem nos abençoado, tem dado graça. Nós temos nossa viatura, nosso veículo, e que nos ajuda a andar em todas as partes do país. Esse mesmo homem procurador, ele nos deu um documento em Guiné-Bissau chamado Livre Trânsito, que isso nos coloca no nosso carro, dá acesso a entrar em qualquer região, qualquer área, os policiais. Quem faz isso? É o Senhor. Para finalizar, por conta do tempo, aí a nossa família, Dene e Adassa, enquanto ele está mostrando aí, eu quero finalizar com uma palavrazinha curta, curtinha mesmo. A irmã falou da palavra, eu creio que durante esses testemunhos você ouviu a voz do Senhor. Mas eu quero falar sobre a família como núcleo, um núcleo essencial para a formação moral e social de todos os indivíduos. A família. A minha, a sua, a nossa família. Então, uma família, ela tem uma importância tão grande no ambiente social. Porque é lá que começam os primeiros entendimento, conhecimento do que é sociabilidade, do que é relacionamento, relações humanas, marido, mulher, pai e filho, filha e mãe. Então, é dentro de casa que nós temos esse aprendizado. Agora, para que esta família possa estar nos moldes de Deus, segundo os princípios bíblicos, é importante que nessa família tenha o que lá? Primeira coisa, amor. Eu tenho que ter atitudes diárias de amor para com essa mulher. Não é somente o amor físico, o amor eros, mas também o amor sacrificial.
Eu tenho que me lembrar que no dia que eu me casei com Dene, eu fiz votos na saúde, na riqueza, na alegria. Todas as vezes que Dene me desrespeitar, me desonrar, é tristeza. Mas eu votei que eu vou amar ela mesmo na tristeza. Aleluia. E dentro de casa tem que ter um outro elemento importante: respeito. Tem amor. Esse amor eu só consigo na minha relação vertical com Cristo. Se eu não tenho intimidade, não tenho tempo com Cristo, eu jamais vou conseguir amar alguém na horizontal. Primeira relação na vertical, para eu seguir na horizontal. A minha esposa, ela só pode me honrar, me respeitar, ser submissa, se ela tiver relacionamento com Deus. Não basta somente eu, como pastor, como líder da minha casa, a parte o título de pastor. Como homem de Deus, como mulher de Deus, precisamos ter relacionamento na vertical com o Senhor. Tempo de oração, tempo de meditação na palavra, não apenas na grande igreja, mas na pequena igreja. Aí ela vai entender o que é respeito, ela vai me respeitar, vai me honrar, e eu vou amar, cuidar e proteger. Quando os nossos filhos, Vitor e Adassa, eles percebem e olham tudo isso do dia a dia, eu amar a minha esposa, ela me respeitar, eles começam também a ter os mesmos valores. Aí eu vou dificultar a vida dos rapazes, porque eu tenho tempo com a Adassa vê os diferentes, olha aí, quebrando alguns paradigmas, não vou citar o nome, tá? Os diferentes tendo harmonia, se ajustando. Eles vão ter também o mesmo referencial. Eu vou querer também um sexo diferente para me relacionar. É Bíblia. Amor e respeito tem que estar dentro de casa. Senão esses meninos não vão respeitar ninguém nas escolas. Não vão respeitar os professores, porque dentro de casa, Verdene todo dia botando a mão na cintura e falando mais alto do que eu. Você sabe quem eu sou? Quem você é? Sua esposa. Mesmo que você ganhe mais do que o seu esposo, honre e respeite ele, porque ele é o seu marido. É amor e respeito. Amor e respeito tem que estar dentro de casa. União, respeito fala de regras, tá? Lá em casa tem regras. Pastor, com permissão, vou descer do púlpito um pouquinho. Regras, começa dentro de casa. Lá em casa tem hora de dormir, lá em casa tem hora de telemóvel. 17 anos, traga o telemóvel, deixa aqui. Não tem que bater o quê? Quem é que te dá comida? Quem é que te dá roupa? Quem é? Dentro do batente para dentro, é eu e Dene que é a autoridade constituída por Deus. Se não respeitais a autoridade constituída por Deus, nosso tempo já acabou, né, pastora? Se não respeitar as autoridades, são regras. É dentro de casa, pai e mãe, você está abrindo concessão que você não pode. Como que um menino, uma criança, uma adolescente, ela vai ter mais autoridade na sua casa do que você. Eu não negocio a minha autoridade. Não negocio. E Deus me honra, porque Deus me delegou. Pai e mãe, ensina teu filho. Disciplina nos caminhos do Senhor. Não negocio. Não tem negociação para respeito e honra. E se eu ver desrespeitando alguém, venha cá. Publicamente eu chamo a atenção. Papai, eu não gosto. Você não gosta? Faça o que é certo. Volte lá, faça tudo de novo. Vai aprender, ou por osmose, ou... Nós somos desprovidos de energia elétrica, sim, mas nós temos lá luz de painel solar, Deus tem nos abençoado, nossos filhos não têm se queixado. Juro pouco lá em casa pia. As regras, porque não é possível o pastor, a liderança da igreja, ficar chamando o seu filho a atenção. É você que tem que chamar seu filho. Se você não chamar, eu chamo diante de você. Eu vou te envergonhar. Eu funciono assim, não me chame para a sua casa.
Se você me chama para sua casa, você pode ser quem você? Quem você? Mas se eu perceber uma coisa, eu chamo na hora. Porque eu tenho convicção do chamado que Deus tem na minha vida. Se eu ver você como mulher desonrando o seu marido, me honrando, eu digo, senhora, não me honre não, honre seu marido. Aqui testemunha. Se eu ver você de mais perto da minha esposa, eu digo, cadê sua esposa? Pastor, qualquer ambiente público, minha esposa está comigo. Todo mundo tem que saber que eu sou casado e bem casado. Bem casado. Mas é isso. Homens, cadê os homens? Está faltando homem. Negociando. Isso é ser líder, isso é ser cabeça. Saber se posicionar na hora certa. Não para ser escândalo, um movimento não saber se posicionar. Não é não lá em casa, não é não. Ela sabe disso. Não entregues a tua mulher a tua força. Provérbio 31, 2, 3. Entregar a tua autoridade. Eu delego a minha autoridade a ela. Ela não tem essa capacitação. Você está delegando. Por isso que nós estamos numa sociedade, os valores são invertidos. Vá para Guiné-Bissau para você ver como é. É duro lá. Mas, graças a Deus, o Senhor tem aberto portas. 2019, nós fomos convidados pela comunidade guineense para ministrar em Portugal, em Inglaterra e Espanha. Não estou contando isso para fazer fama, não. É porque Deus tem se revelado em nossas vidas. Deus. Mas você precisa buscar ao Senhor juntos. Lá em casa não abro mão do culto devocional, pastora. E lá tem uma escala. Vitor, essa semana é você que vai pregar. Tem que trazer a palavra, tenho que saber o que ele tem e o que ele conhece do Senhor, para eu, como pai, saber trabalhar. Pecado lá em casa é pecado, tem nome. É mentira, é pornografia, é prostituição, tem nome. A nossa igreja também é assim, né? Qualquer lugar que nós vamos, não mudamos o disco, é esse aí. Então tem que ter o quê? Para fechar, amor, respeito, união. Salmo 133, é maravilhoso e belo quando os irmãos vivem, e quando marido e mulher vivem em desunião, não tem unidade, somos diferentes, sim, eu sou macho, ela é? Eu sou fêmea. Mas nós temos o que? Harmonia em Cristo Jesus. Temos que buscar harmonia. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É impossível, impossible. Eu tenho que querer unir com ela, ela tem que querer unir comigo. Eu me projeto para ela se projeta para mim. Nós temos que eu preciso querer unir com Dene. Eu preciso querer unir com Jair. Juntos, somos diferentes sim, mas em Cristo nós temos uma unidade. Quer que fala? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão. No texto original fala, e a comunhão do Espírito Santo seja... Quer dizer, Deus já temos a ordem para termos unidade, comunhão, união comum. E é na união que o Senhor ordena a bênção, olha aí lá. Glória a Deus. É na união que o Senhor ordena, quer dizer, eu já tenho uma bênção garantida, então seja e tenha união com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Lá em casa não tem negócio de ficar de mal, pastor, de mal. Pelo amor de Deus. Irmãos que não falam com o irmão dentro da igreja, pastor, você me chamou, talvez não me chame mais, tá? Não me chame mais. Não vai chamar. Irmão, não falo com você, por que você não fala comigo? Não existe isso. Eu dou bom dia, boa tarde, todo dia a você, boa noite. Se você não quer falar comigo, mas eu vou falar com você. Porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando o mundo vê o nosso amor, nossa unidade, vai mudar tudo isso. Tempo de pandemia, temos que unir joelho, jejum e oração.
Palavra, comer palavra. Comer mesmo e praticar. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Eu amo Jesus, eu até adoro a Deus, eu adoro, mas você me odeia. Inconcebível, pastor. Não, isso não é normal. Eu ficar com ódio de Hadassah, minha filha, sem falar com minha filha, sem falar com meu filho, isso não é de Deus, não é de Deus. Eu vou Hadassah, minha filha, me perdoe, eu estava com raiva de você, mas você é minha filha, eu te amo. Vitor, você é meu filho. Pastor, eu não posso aceitar isso, pastor. Não aceito. Então você está falando só, mas não tem a palavra guardada no seu coração. União, finalizou. Justiça e honestidade. Na família tem que ter justiça e honestidade. A justiça são atributos comunicáveis de Deus no homem para com o homem. Eu posso ser justo, não só para comigo, não só para com os meus, mas também com os outros. Eu não posso aceitar injustiça e ficar, não é comigo não. Não é com você, é de quem? É o seu irmão. Traga comunhão. Não aceitemos desunião. Justiça, honestidade. Eu finalizo. Honestidade, sabe o que é honestidade? Aqui, esse copo aqui, ó. Transparência e honestidade. Eu consigo ver o meu irmão dentro. Eu consigo ver a minha mulher, o meu filho, o conteúdo. Ele não é tapado, não. Eu vejo, ele é claro comigo, ele é honesto, ele é claro comigo. São valores inegociáveis dentro da família. É isso que nós precisamos de ver nos últimos dias. Elementos essenciais para o relacionamento de todos os componentes da família. Todos. Não apenas do homem, mas da mulher também. Mulher de Deus, em nome de Jesus Cristo, você nunca mais vai dormir fora da sua cama. Nunca mais ficar com raiva do seu marido. Você vai ficar com raiva dele. O inimigo entra, é brecha que você abre. Satanás está bramando como um leão, destruindo as famílias. Eu finalizo assim. Os valores começam em casa através de exemplos, repetições. Ezequiel 16:44. Depois você lê. Mas você, todo mundo que gosta de usa dito, você não é crioulo. Todo mundo que gosta de provérbio, de usa provérbios, usará esse provérbio contra você. Tal mãe, tal filha, tal pai, tal filho. Você pensou que era um provérbio popular, não é? Está na Bíblia, Ezequiel 16:44. É uma alegoria que Deus faz de Israel com as circunvizinhanças. Seu filho está repetindo o seu costume. Você está com raiva do seu marido? Seu filho vai ter raiva de seu pai, do seu pai e de você também. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Não somos melhores, vamos descer do púlpito, não somos melhores do que você. Somos iguais. Mas eu decidi na minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu não abro mão de meus filhos. Eu levanto as madrugadas. Minha mulher, quando vê eu me levantar, ela vai atrás de mim. Eu dobro meus joelhos, ela dobra o joelho também. Para orar pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo povo de Deus na face da terra. Você não pode abrir mão, não pode negociar isso, porque quando você tem a presença de Deus, Deus te dá direção, graça e sabedoria para conduzir as coisas. E uma das coisas que tem muito acontecido no meio da igreja, sabe o que é, irmãos? Eu quero chamar você aqui na frente. Falta de perdão. Não demore não, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não se preocupe com ninguém, falta de perdão. Vem aqui na frente. Não se preocupe, quem está te olhando é você e Deus. Fique de olho fechado, falta de perdão. Eu sou obrigado a perdoar, eu não tenho uma opção. Eu não tenho opção.
Hoje você vai ser curado em nome de Jesus Cristo. Raiz de amargura vai sair em nome de Jesus Cristo. Você vai olhar para sua mãe, para seu pai, para sua irmã, para seu irmão, para o seu amigo, para o seu vizinho. Você vai ter que perdoar. Tome atitude, você vai ser curado. Vai deixar de ser uma raiz, uma terra seca, mas ser uma terra molhada com a graça de Deus. Você também que, olha só, é assim que a gente faz em Guiné-Bissau, tá? Você que avançou antes do casamento, vem aqui na frente também. Tem coragem de vir? Antes de casar, você avançou, permitiu que o seu... Não olhe para ninguém, deixe a vida dos outros, olhe para a sua vida. Eu quero que você olhe para a sua vida. Não pense você que o casamento abençoa, não abençoa ninguém se estiver em pecado. A Bíblia diz, se confessar e deixar, alcançará a misericórdia. Se confessar e deixar, confessar e não deixou, não alcança. Tem os pastores aqui, se eu estiver falando qualquer coisa, vem aqui nesse momento e diga, o que o pastor Jair está falando está mentindo, está errado. Outra coisa, Salmo 66, 18. Se eu desse lugar para o pecado no meu coração, se eu acalentasse o pecado, o Senhor Deus não me ouvirá. Se tiver em pecado, Deus não ouve a oração até que a pessoa se arrependa. Falta de perdão, mentira, é pecado. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Não desperdice a oportunidade do Senhor, irmãos. Deus está nesse lugar. Eu fui ministrado tremendamente aqui nesse louvor hoje, aqui de noite. Antes da gente fazer a oração, quem veio aqui à frente? É você e Deus. Você vai dizer, Deus, me perdoa. Por isso, chame o nome, por isso e por isso. Peça a Deus perdão. Confesse e diga, Deus, me ajude, a partir de hoje eu vou deixar. Você que entra na masturbação, pornografia, você que está em adultério, ninguém sabe, mas é você e Deus. Você sabe? Ninguém sabe, você e Deus. Fale com Deus agora, peça a Deus perdão, abra a sua boca, diga, Deus, me perdoe, Deus, porque eu desejei a mulher do meu amigo, me perdoa, Deus, porque eu estou assistindo pornografia, me perdoa, Deus, porque eu me masturbo, me perdoa, Deus, porque eu conto mentira, me perdoa, Deus, porque eu minto, não entrego o dízimo na casa do Senhor, me perdoa, Senhor, chame o nome do seu erro, da sua falha contra Deus. Senhor Deus, nós queremos, eu quero convidar os pastores desta igreja, estenda as mãos sobre as suas ovelhas, os pastores, liderança. Nós estamos aqui de visita, vocês têm pastores. Quando acabar esse culto aqui, você vai marcar uma audiência, uma agenda com o seu pastor e vai conversar com ele, porque ele é o anjo da igreja, é ele que tem autoridade sobre sua vida. Eles que têm autoridade sobre a sua vida. Nós vamos embora, mas ele é que fica aqui. Vai conversar com ele no privado. Diga, pastor, eu tenho essa dificuldade, me ajude, que ele vai ajudar você, porque ele tem autoridade delegada pelo Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te bendizer nesta noite, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua presença, Deus, em nosso meio. Senhor, nós queremos, ó Deus, nesta noite também colocar diante do teu altar, Deus, cada um desses pecados, ó Deus, desses pedidos de perdão diante do Senhor, porque tu és um Deus misericordioso, aleluia, tu és um Deus compassivo, ó Deus. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, e nós nessa noite queremos, ó Deus, alcançar, sentir, Deus, a tua misericórdia sobre nossas vidas. É difícil, Deus, muitas das vezes, ó Deus, se desvincular desse pecado que está enraizado, que está na gente. Mas nesta noite, Deus, que o teu poder se manifeste de uma maneira toda especial, libertando meu irmão, a minha irmã, liberando, Deus, quebrando as correntes, Senhor, rompendo as cadeias, Senhor, para que eles possam te adorar em espírito e em verdade, Deus. Oh Deus, aí as nossas orações chegarão ao teu trono, Deus, e seremos pessoas diferentes na tua casa. Eu quero abençoar cada vida aqui presente, Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e com o amor de Deus e com a comunhão do Espírito Santo, que seja sobre nós, hoje e todo sempre. Oramos assim, ó Pai, já agradecidos pela vitória, em nome e para a glória de Jesus. Que Deus nos abençoe. Ok, amados, podem voltar para os seus lugares, em nome de Jesus, aleluia, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Quero agradecer, viu, meu amado, pela oportunidade, viu? Que Deus abençoe. Glória a Deus, aplauda forte a Jesus.